Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus 12, versículos do 38 ao 42. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. O texto de hoje é uma crítica dura ao posicionamento dos fariseus, os mestres da lei, com relação a Jesus. Eles a todo momento queriam colocar em descrédito a mensagem que Jesus transmitia. Jesus utilizar a figura de Jonas é emblemática, porque Jonas era um profeta do Senhor que foi enviado a Nínive para a conversão dos ninivitas. Só que os ninivitas eram inimigos dos hebreus. Então Jonas não achava certo que Deus concedesse aos ninivitas a salvação, a oportunidade de se converterem, de pedirem perdão dos seus pecados. Então ele foge da missão que Deus lhe confia de todas as formas. Até que ele vai para um barco para tentar ir para um outro lugar, fugindo da missão que Deus lhe concedeu. Só que nesse momento ocorre uma grande tempestade e Jonas é engolido por uma baleia. Esta baleia, depois de 3 dias, vai jogá-lo para fora, vomitá-lo na praia perto de Nínive. E aí ele se convence que não tinha jeito, ele tinha que cumprir a missão que Deus lhe confiou. E depois dele ser jogado na praia, ele pega e caminha para Nínive. Quando ele chega em Nínive e ele chega diante do rei e da população de Nínive e anuncia aquilo que Deus lhe tinha confiado, a população inteira, a começar do rei, se coloca em trajes de penitência e se converte. E Deus perdoa o pecado da cidade diante da conversão dos ninivitas. E Jesus vai utilizar justamente o que eu falei, essa questão, Ele vai usar justamente um profeta que não quis cumprir a missão que Deus lhe confiou, porque achava que Nínive não deveria ser salva, figura dos fariseus, para dizer, E assim como Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe, no caso uma baleia, ele também vai ficar, só que ele ficará na terra. Jonas não é morto, Cristo é. Aqui são os opostos, Cristo ressuscita para a vida eterna, e permite que todos aqueles que creem nele ressuscitem também. O problema é que, assim como Jonas questionava a posição de Deus, os fariseus e os mestres da lei questionam o posicionamento de Jesus, porque eles achavam que os pecadores não deveriam se salvar, somente os judeus deveriam se salvar. Jonas tinha a mesma postura. Aqui é uma questão muito delicada para os nossos dias, os tempos atuais. Muitas pessoas acham que somente aqueles que estão dentro da Igreja Católica irão se salvar, e muitas vezes condenam aqueles que estão de fora. Isso não é uma posição cristã. Devemos lembrar sempre que o católico apostólico romano segue o Evangelho, ou seja, o catolicismo é o cristianismo. Então, devemos tomar muito cuidado com posturas pautadas em acharmos que somos aqueles que serão salvos por Deus e os outros serão condenados, numa postura muitas vezes exclusivista, o mesmo erro do povo hebreu. Se não tomarmos cuidado, vamos passar pela mesma coisa que o povo hebreu passou,
A vinha foi tirada dos vinhateiros e foi dada a outros vinhateiros, né? Então temos que tomar muito cuidado com as nossas posturas. A lógica de Deus é muito diferente da nossa lógica, né? Garanto que nós vamos encontrar no céu pessoas que nós nunca imaginaríamos que lá encontraríamos, porque a misericórdia de Deus é muito grande. E muitas vezes nós condenamos e julgamos as pessoas, só que elas podem sim fazer atos de caridade impulsionadas pelo seu coração que lhe garantem sim o reino dos céus. Então lembremos sempre dessa questão basilar. Para entrarmos no reino dos céus, começa no nosso coração. É a mudança de postura, é a mudança de visão, é acolher o outro, principalmente aquele que não conhece Jesus. Lembremos da frase de Jesus, muitas vezes para os fariseus: eu não vim para os que estão sãos, mas para os que estão doentes. É atrás dos doentes que nós devemos ir e confiar sempre na misericórdia de Deus. Porque a partir do momento que nós apresentamos Jesus para aquela pessoa, a relação que ela vai estabelecer com Deus é uma relação íntima e pessoal. Nós não podemos achar que aquela relação não terá frutos ou condená-la. Isso é entre Deus e a pessoa. A nossa missão é apresentar Jesus a ela e depois ficar entre ela e Deus. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.